que busca compreender os principais dilemas do nosso tempo. O tema da edição de hoje é um dos maiores desafios da humanidade, a relação entre o homem e a natureza. Uma relação marcada por avanços, conquistas e desenvolvimento, mas também por exploração, desequilíbrio e destruição ambiental. Para compreender como chegamos até aqui, é preciso olhar para o passado. Desde o humanismo, o Renascimento, até a Revolução Industrial e o capitalismo moderno, o homem assumiu uma posição de domínio sobre a natureza. Uma postura que gerou progresso, mas que também nos conduziu à atual crise ecológica. Nesta edição, além de revisitar a história, vamos refletir sobre a filosofia por trás desse pensamento e sobre os impactos sociais que ele produziu. E para enriquecer esse debate, ouviremos opiniões de entrevistados que responderam a 3 perguntas essenciais sobre esse tema. O ponto de partida dessa trajetória é o humanismo, surgido no Renascimento entre os séculos XIV e XVI. Esse movimento intelectual colocou o homem no centro das reflexões, valorizando sua razão, sua liberdade e sua capacidade de transformar o mundo. Foi uma mudança profunda na visão de mundo da época, que trouxe avanços na arte, na ciência e na filosofia. Mas também essa mudança transformou a forma como a natureza era percebida, de algo sagrado, e passou a ser vista como um recurso a ser explorado. No século XVIII, o iluminismo aprofundou essa perspectiva. A confiança no progresso científico e na racionalidade levou ao fortalecimento da ideia de que a humanidade tinha não apenas o direito, mas também o dever de dominar a natureza. O avanço científico era visto como símbolo de poder, e a exploração dos recursos naturais passou a ser interpretada como sinal de desenvolvimento e prosperidade. Esse pensamento se traduziu em ações concretas durante as grandes navegações e a expansão marítima. A colonização de novos territórios resultou em uma exploração sistemática de recursos naturais em escala global. O domínio da natureza foi associado à superioridade e ao progresso. Essa mentalidade preparou o terreno para o que viria a seguir. No século XVIII, com a Revolução Industrial, a relação entre homem e natureza alcançou outro patamar. A introdução das máquinas, o crescimento das fábricas e a lógica do capitalismo intensificaram a exploração da natureza, de forma jamais vista. A natureza foi reduzida à matéria-prima, utilizada sem limites para sustentar um modelo econômico baseado no consumo e no lucro. Foi nesse momento que começou a se desenhar o quadro da crise ambiental que enfrentamos atualmente. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode sim. Ananda, por que você acha que o homem vem tendo uma relação abusiva com a natureza e continua, mesmo sabendo as consequências que isso tem trazido para a sociedade e para o nosso mundo? Eu acredito que o ser humano acha que os recursos na natureza são infinitos. A gente tem essa impressão porque a gente usa de forma bastante exploratória e a natureza continua ofertando esses recursos pra gente. Então acho que essa relação abusiva vem muito dessa ideia de que os recursos eles são para sempre. E como a gente vive, um período curto de tempo na natureza, então a gente não tem a compreensão de que ainda na nossa existência na Terra esses recursos podem não existir mais. Então acho que essa é a relação que temos, hoje nós seres humanos com a natureza, mesmo a gente já vivendo e sofrendo os impactos ambientais, como o aquecimento global, o aumento do nível dos oceanos, derretimento das geleiras, os eventos climáticos extremos que a gente está presenciando, mas mesmo assim isso não é suficiente para fazer com que a gente pare com esse relacionamento abusivo com a natureza. Muito obrigado. Imagina. Tchau, tchau. Tchau. Do ponto de vista filosófico, o humanismo e o iluminismo deixaram um legado importante, mas também problemático. Ao valorizar o homem acima de tudo, consolidaram uma visão antropocêntrica que subordinava a natureza às vontades humanas. Porém, no século XX, essa visão começou a ser questionada. Filósofos como Hans Jonas, por exemplo, falaram da ética da responsabilidade. Para ele, o homem não pode agir apenas pensando no presente, mas deve considerar as consequências de suas ações para o futuro da humanidade e do planeta. Outros pensadores, como Arne Naess, defenderam a chamada ecologia profunda.
que reconhece que a natureza tem um valor intrínseco, independentemente da utilidade que possui para os seres humanos. Já Leonardo Boff trouxe o conceito de ecologia integral, que relaciona o cuidado com a natureza ao cuidado com a vida em todas as suas dimensões. Essas reflexões filosóficas se conectam diretamente à política, e um dos pontos mais polêmicos é o papel dos governantes, porque a grande maioria não age de forma efetiva diante da exploração ambiental. Essa foi a segunda pergunta que levamos às ruas. Luiz, você acha que os governantes do nosso país realmente têm se importado em criar um planeta mais sustentável? Não, de maneira alguma, pelo contrário, estão cada vez judiando mais da nossa natureza. Muito obrigado. E nada. As respostas revelam um cenário preocupante. Muitas vezes, interesses econômicos e políticos se sobrepõem à necessidade de preservar o meio ambiente. A lógica do crescimento imediato ainda fala mais alto do que a responsabilidade com o futuro. Isso explica por que, apesar de tantos alertas científicos, vemos pouca ação concreta em defesa do planeta. Na sociologia, a crise ambiental é também uma crise social. Isso porque os impactos de exploração da natureza não atingem a todos da mesma forma. Populações mais pobres e vulneráveis são as que mais sofrem com enchentes, secas, poluição e perda da biodiversidade, enquanto os mais ricos muitas vezes conseguem se proteger desses efeitos. Essa desigualdade mostra que a crise ambiental é também uma questão de justiça social. Ao mesmo tempo, movimentos sociais, organizações não governamentais e novas políticas públicas têm tentado criar alternativas para conciliar progresso e preservação. Ainda é um caminho difícil, mas é também uma oportunidade de transformação. Foi pensando nessa dimensão que fizemos a terceira pergunta. Como você definiria a relação entre o homem e a natureza nos dias de hoje? Vamos ver o que disseram. Como você definiria as relações entre ser humano e natureza hoje em dia? Eu acho que o ser humano já foi mais integrado com a natureza, acho que ele já respeitou mais, acho que os nossos antepassados respeitavam mais. Aí a gente teve uma fase de industrialização, que a gente perdeu um pouco isso, né? O dinheiro nunca ficou à frente, e acho que a gente está tentando agora resgatar, só que está sendo difícil, né? Porque chegou num ponto que é difícil de retornar agora, voltar a hábitos antigos. Né? Não é uma relação fácil, não é uma relação boa. Concordo. E você acha que nossos governantes têm lutado por um planeta melhor, mais sustentável? Alguns sim, mas nem todos. Eu acho que mesmo aqueles que às vezes querem ajudar, às vezes o dinheiro fala mais alto, tem uma proposta para agradar lá o eleitor dele, então acho que eles às vezes fogem um pouco da proposta, porque o dinheiro acaba falando mais alto, infelizmente. Muito obrigado. É isso.